Boa noite, queridos. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Como é bom nós estarmos mais uma vez reunidos para buscar a presença do Senhor juntos, né? É sempre um momento especial. E eu gostaria de começar essa noite lendo um salmo bem conhecido das crianças também, né, crianças? Né? Quem conhece o Salmo 23? Um salmo conhecido de todos nós, né? Diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente, bondade e misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Esse salmo fala algo muito poderoso, né? Ele diz assim, ó: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Eu tenho olhado para esse ano de 2020 como um ano meio assim, não é? Um ano de vale da sombra da morte, um ano de pandemia, um ano de tantas notícias que mexeram com tantas famílias, que mexeram com tantas pessoas. E essa semana eu estava refletindo sobre esse salmo, né, que diz que o Senhor nos guia às águas tranquilas. E como Ele nos guia às águas tranquilas? Será que nós realmente já não tememos mal algum? Será que nós realmente já de nada temos falta? Eu creio que esse é um processo para a nossa vida toda. É um processo de construção com o Senhor, não é? Até que a gente consiga passar pelo vale sem temer mal algum. Até que o Senhor nos leve a essa mesa de banquete. Mas eu creio que na caminhada o Senhor prepara, como se a gente estivesse num deserto, alguns oásis para mim e para você. Amém? E eu creio que momentos assim, que nós podemos nos reunir como irmãos em Cristo, como igreja, são momentos de oásis, são momentos em que o bom pastor revela a sua vara e o seu cajado na sua vida para a minha vida, na minha vida para a sua vida, e assim nós somos consolados, e assim nós somos reanimados. Amém? Quero convidar você a se colocar em pé, a olhar para a pessoa que está aí ao seu lado, dizer: que bom que você veio cultuar comigo, que bom que você está aqui comigo nessa noite. Oh, aleluia. Diz assim, ó: o seu louvor me ajuda a louvar o Senhor também. Amém? Feche os seus olhos no lugar onde você está. Vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor de uma forma especial. Oh Deus, obrigada, Senhor, por esse momento, Pai. Com certeza, os teus olhos estiveram sobre as nossas vidas ao longo dessa semana. O Senhor viu, ó Deus, os nossos momentos de crise, de dificuldades, de angústias. Ó Deus, o Senhor também nos concedeu a vitória de chegarmos até aqui e de estarmos aqui mais uma vez, Deus, independente das lutas ou circunstâncias. E nós agradecemos ao Senhor por isso. E nós pedimos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor nos permita sentir, nos permita perceber, nos permita estar conscientes nessa noite da presença especial que o Senhor revela quando nós nos reunimos como irmãos em Cristo, quando nós nos reunimos como igreja do Senhor. Tu és o nosso bom pastor e nós queremos nos alegrar, Deus, na esperança que temos na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quantos podem dizer que o Senhor é bom? Amém. Aleluia. Vamos declarar isso? O Senhor é bom. Aleluia. Com nossas palmas, louvamos ao Senhor. Senhor dos, todo é
tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és com tua misericórdia. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Sim, Senhor. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei, Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que és. Nossas vozes e palmas podem declarar. Com toda a nossa força declaramos. Te adorarei. aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Aleluia. Aleluia. Quando nós olhamos para a cruz do Senhor, que nós lembramos na ceia, nós só podemos nos quebrantar diante de um amor tão grande, de um amor tão gentil, que nos atrai, que nos alcança. Amém. Para a cruz eu vou, o seu sofrer participar, sua obra vou cantar.
aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluia. Obrigada, Senhor. Aleluia. Obrigada, Senhor, por esse amor que nos quebranta, por esse amor que nos atrai, por esse amor que nos faz filhos, Senhor. Aleluia. Oh, eu sou livre em ti. Oh, nós vamos cantar essa canção que diz que o medo já se foi. Diz que nós fomos adotados como filhos e feitos uma grande família no Senhor. Oh, querido, creia nessa verdade. Enquanto nós cantamos, se você não conhece a letra, deixa que essa verdade penetre no teu coração. A alegria de saber que somos feitos família de Deus. Aleluia. O medo já se foi. O amor perfeito fora o lançou. Escravo não sou mais. O Pai das luzes me libertou. Eu sou livre em ti. O medo já se foi. O amor perfeito fora lançou. O amor perfeito fora o lançou. Escravo não sou mais. O Pai das luzes me libertou. Fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família, batizado no teu Espírito. Fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família, batizado no teu Espírito. Obrigada, Senhor. Tudo é feito novo em ti.
clamamos Abba, Pai. Clamamos Abba, Pai. Nós somos teus, pra sempre fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família, batizados no teu Espírito. Olha pro seu irmão, Fui diga adotado isso. como filho, Você é minha grande sou família. co-herdeiro com Pela Jesus fé. Cristo. Tenho uma grande família, batizados no teu Espírito. Fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família, batizados no teu Espírito. Fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família, batizados no teu Espírito. Aleluia! Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor Jesus, por essa grande família. E na medida em que nós contemplamos o Senhor Jesus, Ele nos ensina a viver como família. Ele nos transforma, Ele quebranta o nosso coração, Ele nos molda e nos faz um pouquinho mais parecidos com Ele. Amém? Por isso o nosso desejo nessa noite é que possamos levantar os nossos olhos das nossas circunstâncias e olhar para Jesus, olhar para quem Ele é, olhar para a beleza, para o poder, para a grandeza dEle, que ao contemplarmos o Senhor, como está escrito, enquanto o contemplamos, somos transformados de fé em fé, de glória em glória. Amém? Vamos adorar o Senhor conosco, queridos. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, Tu és aquele Senhor que venceu a morte e ressuscitou. Tu és aquele que se entregou por nós. E nós queremos nessa noite abrir os nossos olhos de fé e contemplarmos quem Tu és. E contemplarmos, ó Deus, o mesmo poder que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, ressuscitando a nossa fé, ressuscitando o nosso coração. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está.
adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Jesus, eu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, mais gratuito é, poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Você pode adorar o Senhor com palavras de amor. Você pode dizer a Ele palavras de gratidão. Tu és Senhor Jesus, digno de honra, digno de toda a glória, Senhor. A morte venceste, o véu do Você pode aplaudir esse Senhor. Acima de todo nome está, Senhor. Acima de todo nome estás. Te entregamos, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração. Seja exaltado, Senhor. Seja já exaltado, Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém, querido. Glória a Deus. Você pode se assentar. Deus abençoe todos em nome de Jesus. Mais uma noite reunidos para honra e glória de Deus. Hoje foi tremendo o louvor, hein? Que bom que é ver cada um de vocês
adorando de toda a alma, de todo o coração. De verdade, nesse exato momento, a única coisa que nós temos para oferecer a Ele é isso. É o nosso louvor, a nossa adoração. Porque a partir de agora, é a gente que vai começar a receber. Porque é a palavra que vai descer. É a palavra que vai entrar e ser plantado como terra fértil. Ser plantado como semente de Deus nos nossos corações. E assim como o semeador que saiu a semear, qual é o intuito de quem lança uma semente? 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10, se não me engano, diz: aquele que dá semente ao que semeia e pão ao que come. A pergunta que temos que fazer é: Senhor, o que eu farei com essas sementes? Será que eu vou comer a semente? Ou será que eu vou utilizar a semente para semear em terra fértil, para que dê 30, 60, 100 por um? Hoje eu quero ministrar um pouquinho o coração de cada um de vocês acerca das armaduras de Deus, que tá, todo mundo sabe, em Efésios capítulo 6. Tem até um louvor, né, que fala acerca disso. Não sei se é louvor até o final, mas acredito que seja. E é interessante porque eu fiquei meditando essa palavra estava no meu coração durante a semana para ministrar sobre isso. E é muito interessante porque a gente precisa saber como lutar contra os nossos inimigos, né? Quem são os nossos inimigos? O nosso irmão do lado? Não, são as potestades, são o nosso inimigo, adversário da nossa alma. E contra nós mesmos, essa é a grande verdade, porque na maioria das vezes nós somos os sabotadores da nossa vida. É a gente que se sabota, é a gente que faz trilhas, caminhos que nos leva à perdição, e muitas vezes a gente até põe a culpa no diabo. Só que é óbvio que tudo que for feito ruim, a gente vai atribuir a ele. Ninguém faz uma coisa errada e fala: foi Deus que me deu essa direção. Só que antes de acontecer, muitas vezes a gente fala, sentimos no coração. Quantas vezes você já não disse isso e depois deu algo errado? E é sobre isso que a gente vai falar. Eu quero começar perguntando para vocês se seria possível algum de nós aqui comprar uma farda da polícia militar, colocar arma na cintura e sair para a rua aí. Pode fazer isso? Proibido, não é? É errado, mas a gente não pode fazer isso. A gente tem que ser concursado, passar, ser treinado para poder exercer. A gente pode comprar uma roupa do exército, pendurar um fuzil no peito e ficar andando para a rua. Eu acho bonita aquela roupa, então eu gosto, eu vou comprar um fuzil e vou andar para a rua. Não, não pode. Tem todo um acontecimento para você chegar nesse nível, para você chegar a ser alguém que defende ou a nação ou a população. E na carta aqui aos Efésios, o Paulo começou a descrever sobre isso, falar sobre a armadura de Deus. É que muitas vezes não compreendemos por que Paulo usou esse tipo de exemplo. Eu sou excelente para dar exemplos nas minhas pregações, né? Vocês adoram os meus exemplos. O Paulo usou um exemplo que realmente existia na época dele. Porque se você for ver aqui o discurso, né, a descrição, a narrativa desse trecho do Evangelho, aonde ele começa aqui no versículo 10 do capítulo 6 de Efésios, dizendo: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas é contra potestades, autoridades, contra dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Olha que ensinamento Paulo estava nos dando. A gente ultimamente não está conseguindo discernir nem as coisas naturais que estão um palmo diante do nosso nariz, quanto mais nas regiões celestiais. Se eu perguntar para você onde fica a região celestial, você vai falar: no céu. Então, mas
mas você olha para o céu, só vê nuvem, não vê nada lá. Em cima das nuvens tem um espaço. Então, que dimensão é essa que Paulo estava dizendo? Ele estava dizendo, usando o termo de armadura, para um contexto real, que talvez para nós muitas vezes não faça sentido. Sabe o que é interessante? Conforme eu for descrevendo, esboçando essa ideia, é isso que o Senhor quer ministrar aos nossos corações, você vai entender que o inimigo das nossas almas, ele não é onipotente, onisciente, onipresente, mas ele conhece a palavra muito mais que todos nós juntos aqui. Ele, se você perguntar se você pudesse ter uma entrevista com o diabo e perguntar para ele qual é o capítulo tal e o versículo tal, ele narraria para você. E o Tiago fala isso, né? Que os demônios até tremem. A gente nem treme muitas vezes, mas ele conhece a palavra. E nós vemos isso acontecer já lá no comecinho, quando a gente veio lá em Mateus 4, Jesus no deserto. O próprio inimigo usando a palavra de Deus contra Jesus. Essa narrativa vai nos dando uma direção do que é que temos realmente que firmar a nossa mente, o nosso coração. Porque muitas vezes a gente quer resolver coisas espirituais de um jeito natural. A gente quer resolver as coisas espirituais que são nítidas, claramente espiritual, no nosso jeito, no peito, na força, na marra, e não dá certo. A gente se machuca, a gente se frustra. E a Bíblia nos ensina que as coisas espirituais nós discernimos espiritualmente. E se você não tiver realmente com este entendimento, com essa fortaleza que é a palavra de Deus inserida nas nossas vidas como via de regra, de verdade. É verdade, gente. Você está aqui hoje não é porque você tem que cumprir regra, é porque em algum momento você creu, em algum momento as boas novas foram apresentadas para você, e aquilo é tão vivo, verdadeiro, independente se faz 2.000 anos, 5.000 anos que foi escrito, que entrou em você, rasgou sua alma de uma certa forma, e você veio, está aqui hoje. Não veio no sentido de vir aqui neste culto, nesta igreja especificamente, mas algum dia Deus te chamou. Muitos de vocês eu nem sonhava em conhecer. Alguns foram através de mim, glória a Deus por isso. Outros foram através de você mesmo. E esse chamado irresistível só é para os filhos. Porque aquele que não é filho, aquele que não é escolhido, não escuta isso. Você pode esfregar, você já teve a oportunidade de discutir com alguém que não conhece a Deus, e você falar para ela da Bíblia e para ela... Não faz sentido nenhum, a mesma coisa que você estivesse falando para ela de um livro do Monteiro Lobato. Não faz sentido. Porque isso aqui é loucura para os que querem. Todo mundo está aqui hoje porque cremos que existe um Deus lá no céu olhando, existe um Deus lá no céu inclinando os ouvidos para escutar o nosso louvor, o nosso clamor. A gente crê nisso. E o Paulo, sabendo disso, estava olhando as pessoas naquela época, e eu acho que de alguma maneira, como tudo que Paulo falou foi revelado de Deus, ele já sabendo de todas as coisas, ele sabia que nós também lidaríamos assim. Então ele fala sobre as armaduras. E o que Paulo então estava comparando? Você pega um pouquinho de água para mim, por gentileza? O que Paulo estava comparando? Paulo estava comparando a uma... Hoje ninguém vê, ninguém na rua de armadura, né? Imagina o policial trabalhando de armadura, pesando entre 30 a 50 quilos, dependendo da armadura. Naquela época era assim. O Paulo falou, já sei, eu vou falar com eles de uma maneira que eles compreendam. Obrigado, querido, Deus te abençoe. O Paulo falou o seguinte: vou pegar alguém que eles estão o tempo todo ali, está o tempo todo do lado deles, e é natural para eles, que era o quê? O soldado romano. O soldado romano, se você fazer um estudo da palavra, você vai ver que eles foram uns dos exércitos mais poderosos que já existiu. Por isso Roma governou por tanto tempo aquela região. E por quê? Os estudos dizem que as ferramentas, os acessórios, as armaduras que eles usavam eram infinitamente superior aos dos outros, dos inimigos. Quando eles tinham que guerrear, a armadura deles, muitas vezes o soldado não era nem tão bom, mas a armadura dele protegia ele. Quando o cara dava uma espadada, uma flechada, não acontecia nada que ferisse ele mortalmente. Então, por isso, aconteceu o que Paulo pensou. Falou, bom, eu vou explicar para eles
sobre as armaduras de Deus. E ele então começa a descrever isso, dizendo o seguinte: bom, provavelmente vocês já viram algum soldado romano parado em algum lugar, né? Vocês já repararam que ele usa um cinto? E aí aqui, no 6, versículo 14, ele começa falando sobre o cinto. E olha o que ele diz aqui: assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. Só que ele fala sobre duas coisas. O cinto de um oficial romano não era uma cintinha igual a gente usa aqui. Era um cinturão largo, que envolvia, dessa parte, quase metade da perna. Por quê? Porque eles sabiam que ali era também um local mortal. E esse cinturão era feito de um couro espesso, e toda a roupa de um oficial romano era revestida por dentro, era revestido com couro, e por dentro tinha chapas de metais. Nesse cinturão ele colocava algumas armas e também protegia a parte que gera vida. Não preciso falar o nome, mas ele protegia isso. E olha o que Paulo pensou: precisamos ser pessoas que geramos vida em Deus, a parte que frutifica. Vocês têm que se cingir disso, ou seja, se envolver, colocar para proteger a parte que gera vida nas outras pessoas. O que é que você e eu temos gerado? Isso aqui ele está colocando e nos ensinando uma maneira de nos proteger. Ele está ensinando uma maneira de, automaticamente se protegendo, automaticamente você vai vencer o inimigo. O inimigo. É claro que se você for olhar essa narrativa inteira, você vai chegar numa conclusão final, que é a que nós vamos chegar aqui. Mas o Paulo, ele vai especificando. Ele fala: olha, o cinturão tem que ser largo para proteger isso, para você poder ser um gerador de vidas e proteger a parte que gera vida. As armas estão carregadas, presas ali. Então ele fala: o cinturão era um símbolo para aqueles oficiais. É que nem para um policial quando trocou de 38 velho enferrujado para uma .40. Imagina, os caras iam lutar com os traficantes com uma arma velha enferrujada e os traficantes de fuzil. Aí eles melhoraram as armas do policial. Você acha que o policial não se sentiu mais protegido quando pegou uma arma mais poderosa na mão? E o Paulo vai descrevendo então sobre isso. Na sequência, no mesmo versículo, ele diz assim: e a couraça da justiça. Nós falamos sobre uma coisa. Nós falamos sobre isso, sobre proteger a parte para não ficarmos infrutíferos no reino de Deus, porque a pior coisa para um cristão é se dizer cristão e ser infrutífero. A gente se sente mal. Tem vezes que eu me pego pensando assim: Deus, mas eu não estou fazendo muito pouco? Será que é coisa da minha cabeça? Será que eu poderia estar fazendo mais? E se você for analisar isso, lá em João capítulo 15, versículo 8, Jesus disse assim: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos. Olha o que Jesus está dizendo, que Ele é glorificado, Deus é glorificado. Se eu perguntar para vocês aqui, nós glorificamos o nome de Deus aqui hoje? Sim, nós entoamos louvores a Ele, amém, é uma coisa que é legal de fazer. Mas aí Jesus vem e fala: peraí, é fácil vocês se reunirem no domingo, cantar um louvor, dizer glória a Deus, aleluia, tu és maravilhoso, mas de fato, meu Pai é glorificado quando vocês derem muitos frutos. Olha como que Jesus é terrível, gente. Não podia falar só vocês fazer uma coisinha ou outra de vez em quando. Não, ele já espremia logo o fato de vocês darem muitos frutos. Aí a gente fala: ixi, então lascou, hein, pastor, porque esse negócio de muitos frutos. Só que se você olhar para a simplicidade do evangelho de Jesus Cristo, isso vai começar lá dentro da tua casa, no amor que você gera entre os seus. Porque talvez você que está aqui hoje já faz isso. Então é um fruto que você tem gerado e semeado. Talvez você não seja a melhor pessoa do mundo dentro da sua casa, para os teus, porque a Bíblia diz, né, que o profeta de casa não tem homem, a gente faz, aí nunca está bom. É natural isso dentro de qualquer família. Mas os frutos já são gerados dentro do lar, para quem já é assim. Mas tem pessoas que têm dificuldade de relacionamento. E quando tem dificuldade de relacionamento, há uma barreira dentro de um lar. Dificilmente você vai ver um filho olhar para um pai olhar para o filho e falar: olha, eu te amo, meu filho, olha, é assim. Tem gente que tem dificuldade nesse relacionamento.
Talvez você que está acostumado com isso é tão natural. Olha que lindo, você já está gerando algum tipo de fruto dentro da sua família, mesmo porque tudo começa dentro da nossa casa. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, diz que aquele que não cuida dos seus é pior do que o incrédulo e negou a fé. Temos que cuidar dos nossos. Só que Jesus também disse, se você amar os seus, isso aí até o ímpio faz. Eu quero ver você amar os vossos inimigos. É difícil e fácil ao mesmo tempo. E ele falou isso, olha, meu Pai será glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos. Aí a gente começa a mudar o nosso caráter e o nosso jeito através disso. Olha, eu estou vestindo agora então a cinta aí, pastor, que você falou, esse cinturão aí, porque eu estou disposto e estou até tentando, me esforçando para ser essa pessoa aí que frutifica, que defende essa parte aí que gera vida. Eu quero ser essa pessoa. Eu quero saber que amanhã vai ter pessoas dando glória a Deus, aleluia, porque em algum momento elas me conheceram e eu consegui semear no coração dela. É óbvio que é o Espírito Santo que nos constrange do pecado, mas Paulo diz, prega o evangelho a todo mundo, tá? Aí no meio tem um monte de gente, que a hora que eu ouvir essa voz, vai vir correndo atrás, vai vir desesperado, porque é irresistível. Talvez durante a nossa caminhada, nós já tenhamos desanimado por diversas vezes, do sistema religioso, de relacionamentos que a gente acaba criando, que no meio do caminho não dão muito certo, pessoas que falam coisas que nos magoam. Mas quando a gente entende o mundo espiritual, a gente vai saber dividir isso aí. A gente vai saber conciliar esse relacionamento com Deus e o relacionamento com homens. Hoje nós, como comunidade de discípulos aqui, o mínimo que a gente tem que fazer é amar quem? Uns aos outros. A gente tem que socorrer no mínimo quem? Uns aos outros. E a gente tem que estar fortalecido nesse amor, porque eu vou dizer uma coisa para você, a hora que nós estivermos fortalecidos nesse amor, verdadeiramente, qualquer um que passar daquela porta para dentro vai sentir emanar esse amor. Você pode estar de costas para quem chega, mas onde o amor de Deus reina, a glória impacta pessoas, impacta o lugar. E algo sobrenatural vai começar a acontecer. A gente precisa ter esse relacionamento, porque não adianta a gente querer correr atrás do mundo se a gente não consegue dar amor e atenção para quem está do nosso lado. Ah, pastor, mas é difícil, o Zé é difícil. O Zé. O Manuel também é. O Joaquim também é difícil. Vinícius, então, misericórdia. Pensa num homem de temperamento. No pastor, então, misericórdia. Mas as nossas diferenças não podem nos impedir de caminhar para o único propósito. O Paulo estava falando assim, olha, eu vou ensinar algumas coisas para vocês, e essas coisas, se vocês aprenderem e conseguirem compreender isso e aplicarem isso na sua vida, o inimigo não vai mais tocar. O problema é que talvez nessa caminhada a gente aplica uma ou duas coisas, e quando você não executa as coisas como de fato tem que ser, você abre uma porta, uma brecha para o inimigo. Interessante que o diabo, ele não é onipotente, ele não é onisciente, mas ele é inteligente. Você vê que Jesus não estava dizendo, a narrativa não diz assim, a narrativa diz que Jesus depois de 40 dias teve fome, mas quem estava narrando isso era quem? Mateus. Mateus pensou, se alguém fica 40 dias sem comer, dá fome, né? Porque se ele ficou 40 dias no deserto jejuando, ele teve fome. Porque o Mateus não estava lá com Jesus 40 dias no deserto. Como é que ele sabe disso? E a narrativa que ele diz é, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve? Tem gente com fome e sede de Deus aqui? Tem? Vocês estão vivos? Aleluia, não é cemitério. Glória a Deus, vamos interagir. Veja só, o diabo sabia que Jesus estava com fome porque Jesus ficou lá. O diabo, eu estou aqui 30 dias, cara, está difícil, hein? Está vendo como eu estou magro? Olha, queria tanto comer uma picanha. Você acha que Jesus ficou falando isso para o diabo? Mas ele entendeu a situação de Jesus. Ele olhou e falou, bom, ele está com fome. Ele falou, você não é o cara? Pega aquelas pedras ali e transforma em... Ele usou o que para atacar Jesus? A própria palavra de Deus. E Jesus fez o que?
vou chamar os irmãos, eu vou contar para ele o que você está fazendo, nós vamos juntar e falar mal de você, você vai ver, vou fazer uma panelinha lá, e a gente vai ficar falando mal de você. Foi isso que Jesus fez? Ele usou o quê? Palavra. E disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda... Gente, nós podíamos ir embora agora. De verdade, vamos comer o pão aqui já, dar glória a Deus e vamos embora. Toda palavra que sai da boca de Deus, isso é algo que ele está dizendo assim, ó. Essas coisas aí terrenas e naturais que muitas vezes vocês acham como dificuldade, vocês só sentem isso, porque toda palavra que realmente sai da boca de Deus não está inserida em você, ainda continua presa lá nas folhas daquele livro que você chama de Bíblia e carrega. Porque se essas palavras estivessem inseridas no seu coração, quando qualquer situação acontecesse na sua vida, você ia pensar, não, isso aí é ficha, cara, a palavra de Deus é o que me motiva. Aí ele diz o seguinte, continua falando, olha, couraça da justiça. No mesmo versículo ele diz isso. E vestindo a couraça da justiça. Essa couraça também não era leve, era pesada um pouquinho de se carregar. Porque o evangelho, o reino de Deus é tomado não é fácil. Manter-se firme, cuidado para que não. Aquele que está de pé, cuidado para que não. Couraça protege o que, gente? As tripas, pastor. Era essa a intenção de Paulo? Olha que coisa interessante. Paulo usa o termo da couraça porque ele sabe o que está aqui. Alguém conhece uma pessoa que tomou um monte de tiro no peito e sobreviveu? Hein? Alguém conhece? Eu conheço. Gente que já... Tem algum diácono aí, por gentileza? Você vai atrapalhar o culto? Se você quiser entrar e sentar, você pode entrar e sentar. Você só não fica falando alto. Olha só o que ele está dizendo. Que protege o coração. Entra, gente, é só fechar a porta. Passa. Pronto. Protege o quê? O coração do homem. Por que ele disse que protege, que ele queria que protegesse o coração? Porque ele sabe que qualquer um de nós, todas as vezes as atitudes que tomamos, a gente fala o quê? Que sentimos aonde? Quando você fazer uma coisa boa, o que você fala? Eu senti no coração de fazer tal coisa. Você já falou alguma vez assim, nossa, eu senti no coração de bater em alguém? Eu senti de Deus no coração de socar só 5 minutos a cara daquela pessoa ali. Foi de Deus, totalmente de Deus. Porque na verdade a gente pode usar, né? Jesus também ficou nervoso, virou o templo lá, todas as coisas, deu voador em tudo lá. E por que eu não posso fazer igual a Jesus? Eu sou imitador de Jesus. Se ele fez, eu faço também. Ele sabia que do coração procede coisas não tão boas. Sabe, essa armadura que ele diz é cuidado. Proteja seu coração contra a sua própria mente. Porque todas as vezes, preste atenção no que eu vou dizer, isso você pode anotar isso é, como é que fala quando é um negócio que é verdade mesmo? É fato. Toda vez que você deixar a emoção passar na frente da razão, você vai pagar um preço alto na sua vida. Todas as vezes que você deixar a emoção passar na frente da razão, depois você vai chorar. Porque a nossa mente tem que dominar o nosso coração. Porque o coração do homem estava falando, eu até perdi o raciocínio. Você conhece alguém que tomou tiro no peito e sobreviveu? Eu conheço gente que tomou 13 tiros, pegou um monte no peito e não morreu. Mas você conhece alguém que falou assim, tomou um tiro no coração e sobreviveu? Não, tomou um tiro no coração, uma facada, acabou, filho. Vaza todo o sangue e morre. Só se for um ultra milagre de Jesus para o cara sobreviver. Mas do contrário, o cara morre. Então, Paulo sabia que o nosso coração pode matar a nossa vida com Deus.
Porque a gente começa a misturar. Nossa, o fulano fez tal coisa e era lá em nome de Deus, ele era tanto um homem de Deus. Olha, aquela mulher, ela fazia tantas coisas em nome de Jesus e fez aquela coisa terrível. A gente associa isso às coisas de Deus, coloca o nosso coração à frente e a gente morre na fé. Mas quando a gente está com esse aqui protegido, deixando, em vez de deixar o nosso coração tomar conta da nossa mente, as nossas emoções tomar conta das circunstâncias, você percebe que na hora de raiva, se você não tiver autocontrole, respirar fundo, você faz besteira. E quando a gente quer declarar amor para as pessoas, a gente manda o que para elas? Coração. É complicado um pouquinho a gente conseguir dividir isso. Poxa, coração com mente, mas eu penso com a mente, penso com o coração. Como é que é? É porque quando se fala de emoção, é justamente o coração que a gente tem que cuidar. E essa couraça, Paulo está falando, ó, presta atenção, usem a couraça da justiça. Por quê? Porque se você estiver na justiça de Deus, se você for justo, for imparcial, a palavra estiver em você e você agir pela razão da palavra do ensinamento, você não vai sofrer. Vai doer às vezes um pouquinho na hora, mas não vai causar tanta destruição como causaria se você agisse pelo seu coração. Porque na hora do nervoso, você não tem a sensação que o seu coração vai sair pela boca? Quem aqui nunca ficou nervoso, levanta a mão. E quem já ficou muito nervoso e o coração parece que vai bater, você fala, vou cuspir o coração para fora. É emoção, é o sentimento da emoção. Quem que na hora do nervoso não dói a boca do estômago? Essa sensação aí, a Bíblia narra que é tipo assim, até as entranhas. A sensação de dor na boca do estômago. Quando você discute com alguém, briga com alguém, você fica com a boca do estômago dolorida, parece que você tomou um soco, o coração parece que vai sair pela boca. E Paulo sabia disso. Ele falou, protege. Porque o inimigo vai tentar usar a sua área emocional para te afetar. O inimigo vai tentar tocar justamente nessa parte, porque ele sabe que nós somos sensíveis. Então, você estando protegido com a justiça de Deus, você estando protegido com essa justiça, dificilmente o inimigo vai ceifar a sua alegria, mesmo no momento difícil. Jeremias capítulo 17, versículo 9 diz assim: o coração do homem é mais enganoso do que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Quantas vezes você já viu na televisão? E o fulano matou a mulher porque era por amor. Crime passional. O cara mata de tanto que ele ama. Qual que é a fala que ele dá depois? Não vai ficar para mim, não vai ser de ninguém. Não vai, ninguém vai mexer, é meu. Olha só, mata o outro porque ama tanto que não consegue se ver sem aquilo. Então ele fala, vamos fazer o seguinte, você não vai ser de ninguém, nem eu, ainda quando não se mata também. Coração é assim, gente. Esse é o coração do homem. E Jeremias declara isso. Lembre-se, a boca fala. Quer um termômetro para saber como é que está o seu coração? Veja o que você anda falando. Quais são as palavras que estão sendo deferidas através dos seus lábios? Quando você se encontra com pessoas, o que essas pessoas recebem de você? Que tipo de palavra sai de você? Pastor, só coisa ruim. É só encostar num lugar e só falando mal das pessoas. Olha do que o seu coração está cheio. Ou você é aquele tipo de pessoa que onde você encosta, as pessoas falam, nossa cara, toda vez que essa pessoa vem perto de mim, é incrível. Eu sempre recebo algo da parte de Deus. Ande com pessoas que te levam para próximo de Deus. Porque para ir para o capeta, nós vai correndo com os dois pés, não precisa nem de ajuda de ninguém. Porque a gente é mal, cara. A gente é mal. E o coração é enganoso, e quando a gente quer alguma coisa, a gente se esquece de Deus, se esquece de tudo, a gente vai até o fim, passa por cima de pessoas, faz o que tiver que fazer, tudo em nome da felicidade, mesmo que você venha trazendo um caminho de destruição, tudo em nome da felicidade. E Paulo falou, cara, usem a couraça da justiça, então não ajam pela sua própria justiça, mas ajam pela justiça de Deus. O coração é carne, faz parte dos nossos sentimentos. E os nossos sentimentos, por ser carne, pendem ao pecado. Mas a justiça pende para a verdade. Você quer ver um fato? Quando acontece alguma coisa com os da sua família, e aí você sabe que a pessoa está errada, como é que você age? Você defende ela, e depois você vai lá e fala, você está errado, ou às vezes nem fala, ou você fala, não, você está errado, você vai pagar pelo que você fez. É dificílimo fazer isso.
ser imparcial a esse ponto. Porque quando é nosso, sangue do nosso sangue, carne da nossa carne, você dá a sua vida. Você é uma mãe pula na frente de um trem por causa de um filho. Os pais é mais ou menos, mas a mãe pula. Aí tem pai que é pior que mãe. E ele está falando disso. Olha, cuidado, viu, com o seu coração. Protege ele, porque o inimigo vai atacar ali. Terceira coisa que ele fala: os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Deixa eu te perguntar uma coisa. O evangelho de Mateus, Apocalipse, é só paz? Só a palavra de, olha, uma bênção, Deus vai te dar, vai ser muito bom, continua. É só assim? Jesus era assim? Jesus era bonzinho? Vocês estão com medo de falar que não, gente? Jesus era só amor? Ele era o que também? Ele teve uma parte que ele disse assim: eu não vim para trazer paz, não, eu vim para trazer treta entre irmão, parente, filho, todo mundo. Foi isso que ele falou? Não? O que ele veio fazer? Trazer o quê? Tá difícil, hein? Isso. Veja só. Os pés cansados com a prontidão do evangelho da paz. O que ele está falando? Vai ter hora que vai ter coisas da sua boca que vai sair, que vai ter que ser de paz. Se você for lá em Isaías 52, versículo 7, diz o seguinte: como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam as boas novas, que proclamam a paz e que trazem boas notícias. Não é notícia de... Aqui ele não está falando de exortação, de correção, ele está falando de boas novas, de boas notícias, que proclamam a salvação. Existem momentos que você vai ter que ser essa pessoa que está pronta para trazer essas boas novas, para trazer as boas notícias, para trazer renovo para a vida das pessoas. Existem momentos que você vai ter que estar preparado para isso. Quando alguém chega desesperado até você, você vai pensar, vou pensar o que eu vou fazer, se dá para mim. Não, você tem que estar pronto. Interessante essa palavra prontidão, porque quando a gente lê um versículo, a gente tem que analisar o que está sendo falado. Dá uma impressão quando a gente lê isso, os pés cansados com a prontidão do evangelho. Então é o seguinte, o que ele está falando aqui é para mim usar a Bíblia, a palavra ali, é isso. Não, é muito mais profundo que isso. Ele está falando sobre prontidão, sobre estar preparado para trazer paz, alívio para as pessoas. Acontece o seguinte, olha o que Paulo estava fazendo. O raciocínio dele é o seguinte: eu preciso mostrar para eles como é que funciona. Então, quando ele usou esse soldado romano para ir descrevendo, ele também usou essa parte, que quando os soldados romanos, por que eles ganhavam? Lembra que eu falei que era porque eles estavam mais preparados e armados, revestidos do que os outros? Os nômades, por exemplo, e algumas tribos que iam lutar contra esses soldados romanos, eles muitas vezes eram descalços. Vocês acham que eles iam lá na World Tennis comprar um tênis, uma bota de bico de ferro para lutar? Ele andava descalço. Só imagina a diferença entre quem está correndo em cima das pedras descalço e quem está correndo com uma sandália de couro. Olha a vantagem que os soldados romanos tinham. E aí ele fala: bom, eu vou falar para eles, usem essas sandálias aí, calcem essas sandálias do evangelho, prontidão, sabe? Estejam ali com seus pezinhos preparados para correr, porque no meio do caminho vai ter pedra. Agora vai chegar na parte que se enquadra para nós. Os soldados não paravam quando ele pisava numa pedra pontuda, porque não machucava o pé deles. Só que nós temos a terrível mania e o espírito de comiseração, de quando vem as pedras, a gente para. Ai, pastor, aqui teve um problema. Não, irmão, continua, mas não dá, está doendo muito. Repara que quando vem problema, a primeira coisa que a gente abandona é Deus, como se a culpa fosse de Deus. Quantas vezes você já não pôs a culpa de Deus em coisas que aconteceram na sua vida? Então você pensa assim: bom, por que Deus deixou? A pedra está ali, você está vendo a pedra, aí você trupica na pedra, arranca a ponta do dedão e a culpa é de Deus. Essas pedras no meio do caminho é para que a gente cresça. Porque imagina como seria a nossa vida, que eu já vivo falando isso, né? Comercial de margarina, tudo maravilhoso, ai que beleza. Você ia ser a mesma pessoa sempre, mas essas diversidades, essas lutas, essas pedras no meio do caminho, são elas que vão te fazer crescer, porque toda vez que você passa um BO,
primeira coisa que você clama é Deus. Você depois abandona ele se não fizer, mas a primeira coisa, até o ateu com o avião caindo, chama Deus. Não tem jeito. Se o avião estiver caindo, você vai ver o ateu e falar, meu Deus do céu, me ajuda. Não tem outra pessoa nessa hora. Aí se ele não ajuda, você para. Primeira coisa que a gente abandona é a igreja, é a comunhão, é isso. Os problemas nos tiram do único caminho que nós não poderíamos abandonar. Porque é somente dele que vem a nossa força. De onde vem o meu socorro? Da onde vem o meu socorro? Do Senhor. É do Senhor, gente. Tem vezes que o ser humano não é capaz de resolver problemas que só Deus vai fazer. Muitas vezes Deus não resolve o seu problema. Muitas vezes Deus só segura na sua mão para que você passe pelo problema. Todo mundo que já... Se não tiver alguém que não foi para a escola aqui alguma vez na vida, sinto muito, uma pena eu não ter tido essa oportunidade, mas eu acredito que todo mundo aqui foi para a escola. E na escola, todo fim de mês tinha o quê? A professora ensinava o mês inteiro, no fim do mês, o que ela dava? E quem que ia lá e falava assim, vou tirar zero. Não vejo a hora de pegar lá com nota E. Quero tirar a pior nota. Todo mundo queria o quê? A melhor? Todo mundo quer. Eu tirava C+, ficava super feliz. Falava, essa me livrei. Era terrível. Eu tive pouquíssimas vermelhas, mas as azuis eram tipo C+, e quando eu tirava um B, eu me... Geralmente era educação artística. E essas pedras no meio do caminho, elas não podem nos parar, não podem quebrar o nosso relacionamento com o único que pode nos ajudar. Não importa se você está se arrastando, se você está na maca, não importa. O socorro vem do Senhor. Quarto, escudo da fé. Nossa, eu poderia falar meia hora cada coisa dessa aqui. Tem um monte de coisa aqui, mas não vai dar tempo. Hoje em ceia. Paulo sabia que no meio da guerra o escudo era uma das coisas importantíssimas para os soldados. Quem já assistiu Esparta aqui? Já viu aquela hora que eles juntam todo mundo assim e colocam todos os escudos e protege todo mundo? Olha que interessante essa reflexão. Paulo diz o seguinte: usem o escudo da fé para se proteger das astutas dados inflamados do maligno. O que é dados inflamados, gente? Quem já assistiu Rambo, quando ele está lá na montanha, 18 quilômetros do lugar, aí ele tira a flecha daqui, uma pontinha, parecendo uma bomba nuclear, aquilo que ele rosqueia na ponta da flecha, mira e explode todos os chineses. O que era aquele povo lá? Vietnamita, explode todo mundo com um negocinho, parece uma biribinha na ponta do negócio, ele explode tudo. Quando não, o povo colocava fogo na ponta da flecha e mandava lá nos outros. Sabe o que os oficiais romanos faziam? Esse escudo deles, eles colocavam tipo um couro de animal, com os pelos ainda, e encharcavam na água. Então quando os inimigos atiravam as flechas, o fogo não ficava pegando muito ali. O interessante é que Paulo, pensando nisso, ele diz o seguinte: você imagina se todos vocês aqui estiverem usando esse escudo. Vai ter gente talvez no meio que não esteja com esse escudo, mas vocês concordam que se vocês se juntarem, vocês vão poder proteger mais pessoas? Olha só o pensamento de Paulo. Sabe, o escudo da fé, a nossa fé mostra o caminho que devemos seguir, gente. É para onde que temos que ir? É para onde que eu olho? É a fé que nos move a isso. E quem nos deu isso? É intermédio de quem? De Jesus Cristo. A nossa fé tem que ser inabalável e independente das circunstâncias e das situações. Porque, cara, nós vamos passar um monte de BO durante a nossa vida. Vai ter problema pra caramba para você resolver ainda até o dia que Jesus chamar sua senha. Se ele não voltar e levar todo mundo, mas faz 2000 anos já que nós estamos esperando, e tem gente indo para o céu ou para outro lugar aí. E nesse meio tempo, a fé não pode ser abandonada. Por quê? Porque Hebreus diz o quê? O justo viverá pela...
Hebreus 10, 38. Nós pregamos no domingo passado sobre um cara que mudou a história da igreja quando ele leu esse versículo. Quando ele leu lá, o justo viverá pela fé. Então está tudo errado o que estão fazendo. Hoje você está aqui, ó. Foi o que eu preguei domingo passado. Não satisfeito, ele diz no capítulo 11, versículo 6, também de Hebreus: sem fé é... Vamos supor que vocês queiram me agradar. O que você faria? Quer agradar o pastor? Churrasco? Maravilha, eu gosto. Ia ficar feliz. Chocolate. A gente ia querer fazer alguma coisa, um presente, uma camisa. Estou precisando de camisa. Estou usando a mesma seguida. Vanessa falou assim: você precisa comprar umas camisas, porque essa daí já está com uns 8 anos, né? Não, faz 2 anos só. Veja só. A gente quer ir lá e dar um presente para agradar. E como é que você faz para dar um presente para Deus? Compra uma caixa de bombom, erga a mão para o céu e fica esperando ele descer com a mão lá de cima e pegar? Não, é a sua fé. Porque o que enche de orgulho o coração do seu Pai que está no céu é olhar para você, mesmo no momento que você passa, que não é fácil. Ele chora com gemidos inexprimíveis com você, mas saber que você não desanima por causa da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas não fica só por aí, porque aí lá em Lucas, versículo 6, tinha que ser Jesus de novo. Diz assim: toda árvore é reconhecida pelos seus. Ninguém colhe figos de espinheiros, e nem uvas nas ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está no seu, o bom tesouro que está no seu coração. E o homem mau tira coisas maus que está em seu coração, porque a boca fala o que o coração está cheio. A árvore você conhece pelos... E ele disse que quando é que ele vai realmente ser glorificado? Quando a gente o quê? Der frutos? Muitos frutos. A árvore você conhece, ele fala: cara, não tem como você colher figo lá. Tem como você colher uva no pé de manga? As pessoas te conhecem pelos frutos que você gera, cara. Sabe o que acontece? Você tem que pensar que um dia você vai ser só um retrato em cima de uma estante. E depois nem isso mais. Se isso não faz importância para você, tudo bem, beleza, mas eu de verdade quero muito que, não sei, quando eu morrer e os tempos se passarem, quando falarem o meu nome, lembre que eu fui uma pessoa boa em nome de Jesus. Ó, aquele cara fazia coisas diferentes. Era incrível quando o ambiente que ele gerava, onde ele chegava. E isso é para todos nós. Não tem os escolhidinhos, queridinhos, aí você, eu vou fazer, o outro não, você vai ser uma pessoa péssima. Então, não. Ele deu essa condição para todos nós, basta ver o que você tira do seu coração. Os tesouros bons ou os tesouros, porque todos nós temos algo a oferecer, porque somos filhos amados dele. Ele nos deu isso, ele nos entregou isso. Só que muitas vezes a gente só consegue tirar os tesouros ruins, e aí é triste, porque aí você vai olhando para trás e nada acontece. Veja só, isso tudo a gente está falando é do escudo da fé, gente. É tudo através da fé, não é você. Porque eu sou um Zé Ruela. Cara, eu não tenho nada para oferecer. Tudo que eu faço de bom é Jesus em mim. E o que eu faço de ruim é eu mesmo. Capacete da salvação. Gente, eu estava estudando hoje, os soldados usavam um capacete que pesavam de 10 até 25 quilos, um capacete. Existem estudos que muitas guerras que foram perdidas era porque essas armaduras eram tão mal planejadas, e nós temos esse exemplo aí lá no livro, se não me engano, de Samuel. Não sei se foi em Samuel que Saul vai lá e coloca a roupa dele. Foi, né? Coloca a roupa dele em Davi. O que aconteceu? Davi não aguentava nem andar, porque era muito pesado. As roupas chegavam num contexto de 50 quilos, eles ficavam em metade do tempo 2 vezes mais cansados. E existiam capacetes que pesavam absurdamente. Depois eles iam melhorando isso, porque percebiam. Mas alguns oficiais romanos, principalmente das cavalarias, usavam aqueles capacetes que protegiam tanto os ouvidos quanto os olhos. Cuidado com o que você anda vendo. Cuidado com quem você anda ouvindo e o que você anda escutando. Porque
porque isso pode apodrecer sua alma. Cuidado com o que você anda olhando na internet. Cuidado. O capacete da salvação. Por que Paulo fala sobre capacete da salvação? Porque ele entendia o seguinte: se a pessoa tem convicção que é uma pessoa salva, todo o resto é apenas... Porque a salvação é impossível ao homem. Ninguém consegue chegar lá no céu, São Pedro na porta, tudo bom, beleza, tá aqui, eu comprei meu green card celestial, vamos entrar. Não tem, é impossível ao homem. É só mediante ao sangue daquele que foi derramado no madeiro. É só por ele. Ele é o caminho, a verdade e a vida, não tem como. Essa passagem aí de avião celestial que nós vamos um dia, só através de Jesus, e ele sabe que quem crê nisso, que tem convicção nessa salvação, todo o resto é apenas resto. Todo o resto é apenas tempo, é apenas momento, é apenas circunstância, não importa o que você está sentindo, o que você está passando, sabe o que vai acontecer? Hino da... É Cassiane ou da Mari? Você vai cantar o hino da vitória, irmão. Não tem pra onde correr. Deus nunca tira nada da sua vida sem antes estar preparando algo ainda melhor. O problema é que nós não temos a paciência de esperar esse tempo para algo ainda melhor. E a gente enfia a mão onde a gente não é chamado. Apenas creia. Existem pessoas, inclusive, que passam na nossa vida, que acrescentam na nossa vida, e depois de um tempo elas seguem o caminho dela, para acrescentar na vida de outras, ou para ser acrescentada na vida de outras, e assim a gente tem uma dificuldade gigantesca de lidar com esses processos de separação, de dificuldade, de luta. Pode parecer clichê o que eu estou pregando, é fácil você falar, mas eu também sou ser humano e passo por um monte de problema também. E você não acha que tem hora que eu penso em abandonar tudo e desistir? Eu penso. Mas o Paulo está nos ensinando aqui, ó, se vocês aplicarem essas ferramentas na sua vida e entenderem que a mensagem principal do Evangelho é salvação. Pastor, a minha maior preocupação é salvação. Raramente a gente está preocupado com isso. Raramente você entra diante de Deus para orar e fala: Senhor, ai, me salva, Pai, eu estou querendo ser salvo e ir para o céu. A gente nem lembra de falar isso. Ou você acha que Jesus morreu na cruz para te dar um carro zero? Estou morrendo, Pai. Neste momento, coloca a casa na mão daquele irmão, o carro ali, a roupa, a bolsa da Gucci naquela irmã. É isso que Jesus estava fazendo na cruz? Ai, aquele brinco de ouro que ela está querendo tanto. Melhor, aquela ali está querendo um celular, iPhone 38S. E de Vans, isso, tênis Vans. Uma luta para dar R$2, tênis Vans, 500. Que luta. Mamão arranca os bolsos da calça da pessoa, cara. Pensa, Jesus morreu pela salvação. E isso não faz o mínimo de sentido para nenhum de nós. Muitas vezes ontem nós estávamos aqui, ontem nós vivemos algo muito lindo aqui no culto dos jovens. Nós viemos no culto jovem antes, para pegar o povo. Quem me convidou chegou 40 minutos atrasado. E o Senhor nos tocou aqui ontem, foi muito lindo. E aí teve uma hora que a gente começou a cantar: tudo que eu tenho é céu, para sempre. Eu fiquei cantando aquilo e falei: mentira que eu estou cantando isso, não é seu nada. Tudo que eu tenho não é seu, Senhor. Eu não tenho coragem de muitas coisas, é mentira que eu estou cantando. Qual é a outra? Me lembro da cruz, como é que é? Eu ainda me lembro da cruz. Falei: mentira, eu não lembro da cruz nenhuma, eu não estava lá. Eu não vi, o que eu sei é pela fé só, mas eu não estava. Eu não lembro da cruz, eu não quero cantar isso, eu quero ser de verdade. Não consigo. E muitas vezes a gente é assim, a gente canta, tudo que eu tenho é seu, e não consegue dar R$2 um mendigo. Não, ele vai comprar cachaça. A gente sempre tem uma desculpa. Está assim porque merece. Eu estou pensando seriamente em morar 15 dias na rua. De verdade. Já veio 2 vezes isso no meu coração esses dias.
E morar na rua com os moradores de rua. Ficar lá 15 dias, ver se eu aguento. Para ver qual que é a realidade, já que é tão fácil estar ali. Quem sabe Deus me ajuda a passar por essa experiência. Se eu voltar vivo, já está no lucro já. Perigoso pegar uma infecção no segundo dia e morrer. De vida. Veja a convicção no feito da cruz da sua vida. Quantas vezes você pecou hoje? Ontem. Antes de ontem. E amanhã? Foi perfeito o que ele fez ou não foi? Porque a gente volta na maior cara de pau no domingo e canta, aleluia, Senhor, e hoje o leão. Semana inteira lazarenta, fazendo tudo que não presta. Pensa nisso, gente, que loucura. Imagina Deus lá de cima. Jesus, chega aí. Olha lá o que meus filhos estão fazendo, cantando musiquinha para mim ali. Olha o que o Zé fez a semana ali, ó. Olha o outro que fez, olha. E essa misericórdia eterna foi lá consumada na cruz. Ele disse assim, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E para finalizar, a espada do Espírito. A palavra de Deus é a única ferramenta que nós temos, poderosa, contra toda seta. Sabe o que Paulo estava dizendo aqui no final de todas essas 6 ferramentas? Se isso aqui for sua vida, cara, você vai ver diferente da grande maioria, que só tem isso aqui como um livro. Isso aqui precisa fazer parte da sua vida de verdade mesmo. De verdade. Pastor, faz parte. Se você cheirar aqui, ó, tem cheiro de sovaco. Está impregnado na minha Bíblia. Só isso. Perguntar o que está em João 3,16. Esse aí eu não lembro. Gente, é palavra, é evangelho, cara. Se você ficar nessa vida, o resto da sua vida, e não começar a colocar isso como a maior prioridade, palavra. Jesus foi lá e deu uma cotovelada, um armlock no diabo quando ele estava lá no deserto, quando ele foi lá tentar ele. Não, ele só disse está escrito, cara, porque tudo foi feito através da... Ou você acha que Deus, quando disse haja luz, ele foi lá, pegou a caçamba, fez um cimento, aí misturou tudo, e fez uma bolinha, fez... Não, ele apenas disse a palavra, e haja, mas antes de haja luz, ele disse haja cruz, porque ele sabia que a gente ia precisar disso, e hoje é isso que a gente vai celebrar. Hoje é isso. Mais uma vez. Mas é só hoje, pastor? Não. É todo dia. É no partir do pão com a sua família. É no arroz e zoião que você come lá durante a semana, às vezes. Não importa. É olhar para aquilo, para aquele momento de comunhão com as pessoas e falar, Jesus, obrigado. Só pela permissão de eu estar de pé, de eu estar vivo aqui. Em memória de ti, porque miserável homem que eu sou. Mas até aqui o Senhor nos ajudou e nos sustentou. Nós não temos noção do que seríamos sem o Espírito Santo. Espírito Santo, tu és convidado especial aqui, não só hoje, mas todas as vezes que estivermos com os nossos corações enganosos voltados ao seu amor. Que amanhã pela manhã, se você permitir, se Deus permitir, você abrir os seus olhos mais uma vez. Abra os seus olhos, querendo despejar tudo que de bom há no seu coração e deixe o que não presta lá. Porque nós precisamos desse amor, porque sem esse amor não dá para viver. Sem esses momentos de comunhão não dá para viver. O que eu ia fazer da minha vida? Ia ficar
deitado assistindo televisão. Eu quero mais, sabe? E eu quero muito que nós sejamos uma comunidade que quer mais de Deus, que tem sede, fome de Deus, fome de justiça. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, desses é o reino dos céus. Nós somos nação eleita, povo escolhido. Vamos fazer jus a isso. Nós vamos agora no grupo de louvor que nós vamos agora, no momento de comunhão, partir o pão. Pode ligar essa luz aqui, do lado. Você pode fazer deste momento aqui hoje apenas mais um momento religioso da sua vida. Vou comer um pedacinho de pão. Não é pão puma, né, que a gente está usando agora? É bisnaguinha 7 Box. E tomar o suco de uva. E falar, pronto, eu fiz a minha parte, Jesus agora me abençoa. Como a gente pode olhar para esse momento aqui como um momento de um novo recomeço para as nossas vidas. Você tem noção que o que vamos celebrar aqui é quando Jesus foi cuspido, é quando ele foi chicoteado, é quando ele foi pregado. Talvez a gente não tenha essa noção real do que aconteceu ali, porque a gente nunca viu isso de perto. Mas eu garanto para vocês que não foi fácil estar ali. A Bíblia narra que alguns momentos antes de Jesus ser preso, Jesus estava tão desesperado que ele suou sangue. Alguém aqui em momento de desespero já suou sangue? Não. Mas ele suou sangue. A Bíblia diz que Deus teve que enviar um anjo para consolar Jesus. A pergunta é, Jesus precisava de um anjo? Precisava, gente? Vocês acham que ele precisava de um anjo para ser consolado? Jesus estava sozinho? Jesus foi para com quem para o monte? Foi com 3 discípulos. Sabe o que Jesus estava falando para aqueles 3 discípulos? É o seguinte: daqui a pouco o meu corpo vai ser partido para que vocês sejam salvos, para que nenhum de vocês se perca. Eu só quero chorar no seu ombro hoje. O que Jesus queria era só um ombro para chorar. Mas ele não teve um ombro para chorar. Ele precisou chorar sozinho. E a Bíblia diz que se você não clamar, as pedras clamarão. Entenda bem. Esse momento aqui não é mais um momento como o do mês passado. Esse pode ser o único momento. Porque a Bíblia diz que aquele que não fizer parte do corpo e do sangue de Cristo não herdará o reino de Deus. Ah, então quer dizer que você não vinha aqui na igreja e não comer? Não, gente. Nós temos que sentir a dor que Jesus sentiu, porque foi para nós. Era para a gente estar lá naquele lugar. Não era para ele estar lá. Ele não precisava, ele não merecia. A gente merece estar lá. E todas as vezes que a gente peca, a gente crucifica Jesus de novo. Mas a misericórdia dele se renova a cada momento, a cada dia. E a gente não pode de maneira alguma deixar as coisas naturais afetar o nosso relacionamento com o Senhor. Nós vamos hoje, nessa memória, nesse tempo, partir o pão em memória dele. Ele estava reunido com os discípulos, como nós estamos aqui agora. Somos discípulos de Jesus. Estavam todos juntos reunidos. E ele falou assim: eu ansiosamente estava desejoso de estar aqui com vocês. Estavam num momento de festa. Os discípulos não entendiam nada. Nem estavam, os discípulos estavam pensando, já Jesus vai morrer? Não. Eles não imaginavam isso. Então naquele momento Jesus toma o pão nas suas mãos e parte. E os discípulos ficaram olhando para ele. Ele falou: olha, comam. Esse é o meu corpo que será rasgado por vocês. Imagina, os discípulos falaram: não, Jesus, você está brincando. Mas Jesus deve ter bebido mais do que o normal. Olha o que ele está falando, que a gente vai te machucar, que a gente vai rasgar seu corpo. Ele está falando: não, eu vou partir, meu corpo será partido para que vocês tenham vida e vida eterna. E é isso. E do mesmo modo
Ele tomou o cálice em suas mãos e deu aos seus discípulos dizendo: este é o sangue da nova e eterna aliança. Eterna. 2000 anos se passaram e hoje nós estamos aqui reunidos em memória dele. Senhor, tudo é por ti e para ti. Tudo é, Senhor, para ti. O que eu quero hoje, nessa noite, é que o Senhor se encaixe no lugar do seu coração, que às vezes é um vazio que está aí dentro. E você está tentando preencher com alguma coisa que não seja Ele. Muitas vezes a gente tira Jesus e coloca coisas que só preenchem momentaneamente, mas o vazio fica. E nós precisamos ter esse lugar repleto desse amor, desse Cristo que morreu e ressuscitou. Nós precisamos disso. A nossa alma grita, querendo sentir essa presença gloriosa e poderosa do Senhor, que está disponível para todos vocês. Ele está aqui, agora. Vamos partir o pão em nome de Jesus. Coloca de pé. Pode parar o filme. Suas mãos para cá. Senhor Jesus, Pai, simbolicamente, nós estamos hoje reunidos mais uma vez, Pai, pelo Teu nome, pelo Teu poder, mas hoje vamos partir o pão e beber do cálice da nova aliança em Tua memória, Senhor. Pai, nós estamos aqui agora com este pedaço de pão e este suco, pedindo para que o Senhor abençoe as nossas vidas, ó Deus. Pai, eu profetizo sobre este pão e este suco, que os teus filhos, quando, meu Pai, tomarem dele e comerem, venham ser curados de qualquer enfermidade, Senhor Jesus. Você tem fé? Que as pessoas que comam e bebam, meu Pai, venham ser libertas, Senhor, de qualquer coisa que escravizem elas, ó Deus. E que as pessoas que comam e que bebam, Senhor, venham ser cheias desse amor, ó Pai. Pai, nesta noite, nós profetizamos a transformação. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Todos que creem em Jesus podem participar do corpo e do sangue de Cristo. Eu quero dar um minuto para vocês conversarem com o Senhor, apresentarem para eles tudo que está entalado aí, porque a palavra também diz que aquele que come indignamente come para a sua própria condenação. Então que você venha pedir perdão ao Senhor, e eu profetizo que você vai sair daqui transformado e renovado pelo poder de Deus. Amém? Primeiro para os adultos e depois para as crianças, tá? Por aqui, ó.
constrangendo com o olhar. Ele é tão sábio de ensinar em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e a partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, e a partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Vamos à casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, sob um lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, sob um lugar de honra. Reconhecemos quem tu és. Reconhecemos quem tu és. Reconhecemos. Tome lugar de honra. Lugar de honra. Aleluia. Todos pegaram? Alguém ficou sem? Todo mundo? Amém. Senhor Jesus, estando à mesa com seus discípulos, tomou o pão em sua mão, deu graças e partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: esse é o meu corpo que será partido por vós. Quando comeres desse pão, façam isso em memória de mim. Da mesma maneira tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, disse: é o sangue da nova e eterna aliança, o sangue que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Bebam desse cálice em memória de mim.
Senhor, nós estamos agora aqui, meu Pai, reunidos na mesma fé, num só Espírito, Senhor. Aonde vamos, neste momento, inclinar as nossas cabeças, ó Pai. Fechar os nossos olhos e tentar, Senhor, nem que seja por um segundo sequer, tentar imaginar e sentir o que o Senhor passou aquele dia, Pai. O quanto o Senhor apanhou, o quanto o Senhor sofreu, e pelas 6 horas que o Senhor ficou crucificado, com pregos que transpassaram suas mãos, ó Senhor. Oh Deus, renova em nós o nosso coração e a nossa mente, Pai. Senhor, nós precisamos, Senhor, de Ti, ó Deus. Precisamos, Senhor, sentir a Tua presença, Senhor, nas nossas vidas, independente das coisas que passamos, ó Pai. Estamos todos reunidos aqui, Senhor, e é notória a Tua presença neste ambiente, Deus. É notória a Tua presença, Senhor, neste momento, Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus, por nos permitir estarmos aqui reunidos, ó Deus, em Teu nome. No nome de Jesus, o nome sobre todo nome. Comamos todos e bebamos. Vamos, quem puder ajoelhar que se ajoelhe, quem não puder que sente, e vamos ter um momento com o Senhor. Vamos louvar ao Senhor de todo o nosso coração. Ele entrou em casa, Ele está à mesa. Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos
Temos aniversariantes essa semana. O Erlon, vem cá. Sim, sim. Tem mais alguém que fez aniversário? É na semana que vem? Que a gente vai fazer, então aí a gente faz no domingo que vem, tá? Tem mais alguém que fez aniversário nesses últimos 15 dias, na verdade, porque semana passada eu esqueci de fazer. Ninguém? Amém. Eu fiz, ninguém me deu parabéns. Estenda suas mãos para cá. Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer pela vida do teu filho, quão precioso ele é para nós, para a nossa comunidade. Nós louvamos a Deus, a Ti, pela vida dele, Pai. E queremos te pedir que o Senhor acrescente anos e anos de vida e vida com abundância, e que toda sorte de bênção esteja sobre a vida do teu filho, Pai, livrando ele do homem mau, da mulher má, e que ele possa cada dia mais crescer na graça, no conhecimento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que diremos para ele? Amém. Agora vamos encerrar e não vão embora, porque agora vem o partir do pão. Era o que Jesus estava fazendo, era o que nós vamos fazer agora. É partir o pão na comunhão entre os irmãos. Tem um monte de coisa boa aqui para a gente comer agora, participar e depois irmos embora para os nossos lares. Amém? Levante suas mãos ao alto. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por esta noite, por este momento, Pai, pela vida de cada um dos teus filhos que aqui estão, Senhor. Meu coração se alegra em vê-los todos aqui reunidos na sua casa de oração, em comunhão, Pai, com as suas famílias. Não há melhor lugar para estar do que aqui, ó Deus, reunidos em teu nome e na tua presença, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Eu quero te pedir sobre os teus filhos que estão assistindo essa live, que vão assistir, que o Senhor entre no lar, meu Pai, faça transformação, renovo e mudança, Senhor, tudo aquilo que for necessário, ó Pai, para que eles possam viver o novo de Ti, as boas novas do Senhor, ó Pai. Cura, liberta, transforma, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Que a graça, a paz e a consolação do nosso querido e amado Espírito Santo de Deus venha estar hoje conosco todos sempre. Amém. Deus abençoe. Misericórdia é para sempre. Todos os povos